Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite, gente, para todos vocês. Começando com muito carinho, gratidão, né? Mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Início de semana, você sabe, a gente reinicia as pílulas noturnas às segundas-feiras e vamos de segunda a sexta, todos os dias, respondendo as perguntas de vocês. Para participar, muito fácil, entra lá no site institutonamastê.com.br. Aliás, já dá uma olhadinha no site novo, quem não visitou, dá uma visitada, acho que vocês vão gostar e manda sua pergunta aqui para mim. Chegou uma questão, gente, muitíssimo interessante e atual que eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões que eu acredito que possa ser de interesse geral. A pessoa muito querida que nos escuta fala que está bem casada, né, ama o marido, e a princípio eles não pretendem ter filhos. Só que ao mesmo tempo ela se sente preocupada com a consequência espiritual desse processo. Mais ou menos assim: todo casal tem que ter filhos? Pergunta. Se não tiver, vai ser punido? Né? Segundo questão, para a gente poder refletir. Bem, eu queria começar minha resposta fazendo menção à questão 693 de O Livro dos Espíritos, que diz assim, quando Allan Kardec questiona a espiritualidade superior. São contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou efeito criar obstáculos à reprodução? Aí, como resposta, a gente teve o seguinte: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Só que em seguida tem uma outra resposta. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar sem abusar, pois pode regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve opor-se-lhe sem necessidade alguma. Bem, o que isso quer dizer? Nós temos, claramente, pelo mundo maior, dentro do nosso livre-arbítrio, o direito de escolher, sim, se nós vamos querer ou não ter filhos. A questão é, qual é a razão dessa escolha? Por quê? Se você, por exemplo, escolhe não ter filhos para ter uma vida pura e simplesmente mundana, simplesmente para usufruir do bel prazer, para não ter que assumir responsabilidades em ter que cuidar de ninguém, e ao mesmo tempo você não usa esse tempo, digamos, abre aspas, livre, né, que você vai ter por não ser pai ou não ser mãe, você não utiliza ele para um trabalho social, você não utiliza ele para cuidar de outros filhos que não têm mães e nem pais, simplesmente você pode estar fazendo da sua vida uma vida repleta de futilidades materiais. Esse é o grande risco. E aí, certamente, a opção de não ter filhos vai ser muito prejudicial. Sabe por quê? Porque você vai perder a grande oportunidade de aprender com sentimentos que só quem é mãe, quem é pai, ocupa esse papel, acaba tendo como aprendizagem. Olha, eu posso compartilhar o meu próprio caso, gente, com o maior carinho com vocês. Eu, assim, nunca tive a ideia de ter filhos, né, físicos, eu falo, né? Sempre amei muito os animais, amava e sempre amei os trabalhos sociais com crianças, mas foi uma coisa, assim, que nunca me passou pela cabeça. Porque tem gente que desde cedo fala, né? Ah, eu queria muito ter filho, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. E aí, quando eu casei com Fabiana, e ela queria, né, ter um filho, enfim, uma filha, a gente, né, conversou sobre isso e de maneira alguma me opus. Pelo contrário, ainda falava, meu Deus, né, se tiver que ser que venha na hora certa. E aí quando ela engravida da Isadora, eu nunca imaginei, mas assim, por mais que eu já tivesse estudado a doutrina, lido muitos livros, feito muitas palestras, tido contato com muitos espíritos, nunca imaginei que eu ia viver a experiência profunda que eu vivo hoje como pai. E não trocaria isso por absolutamente nada nessa existência, nada, nada. Amo ser pai, né? Não só da Isadora, né, como do Rafael, que já veio junto com Fabiana. Então, assim, não sei se o meu depoimento pode ser útil para alguém, mas eu era alguém que eu não me opunha. Confesso que eu também não me opunha. Mas também não tinha assim essa necessidade, né? Porque me supria a alma os trabalhos sociais que eu fazia. Mas nada se equipara. Estou falando pelo menos para mim, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Essa é uma experiência do Ricardo. Estou compartilhando com amigos aqui, como se a gente estivesse tomando café com bolo, né? Na cozinha de casa, conversando sobre a vida. Minha existência não seria a mesma. Então eu fico imaginando quantas pessoas podem perder a grande oportunidade de conhecer a paternidade ou a maternidade, às vezes por motivos fúteis, entende? Que é diferente, claro, de você fazer uma organização, um planejamento de vida, do qual a própria espiritualidade coloca que você pode exercer o seu livre-arbítrio para que você possa aproveitar esse tempo de uma maneira útil e não exclusivamente para poder cuidar de prazeres materiais isoladamente, pensando apenas no casal.
Então, é uma reflexão profunda que cada um deve fazer, né? Não tem como a gente ter uma resposta única para todos os casos. Cada caso é sim, gente, um caso. E uma coisa eu te garanto: se você tiver que ser pai ou mãe e tiver assumido esse compromisso antes de reencarnar, você vai ter vários sinais. E um deles talvez seja esse, de quem está fazendo a pergunta, o receio. Será que eu vou estar fazendo algo errado? Será? Será que eu vou deixar? Porque se você faz a opção de não ter filhos, isso lhe traz paz, tranquilidade, e você vive a sua vida com leveza, com harmonia, e é um ser humano de bem, ajudando outras pessoas, sendo uma pessoa repleta de compaixão, como acontece com muita gente, não há problema. Divaldo nunca teve um filho biológico, mas é pai de mais de 600 crianças, né? Que se tornaram adultos, que ele registrou, olha que coisa mais linda, lá na Mansão do Caminho. Entende? Então, pai ou mãe é quem tem um sentimento, não é quem traz a vida biológica pura e simplesmente. Então, assim, você vai ter que fazer a sua opção, vai ter que fazer a sua autoanálise. Muitas vezes você não planeja ser pai e mãe e alguém coloca uma criança na porta da sua casa. Percebe? Agora, que deixemos claro e para enfatizar, independente de todo esse processo, você deve e pode refletir sobre ele, o seu livre-arbítrio, antes da gravidez acontecer. Porque se ela acontecer, do ponto de vista espiritual, o aborto é um crime. Isso a gente não tem como fechar os olhos, não tem como negar. Claro, de novo, cada caso é um caso, cada um de nós responde numa intensidade maior ou menor, de acordo com as circunstâncias, mas o aborto, ele não é jamais apoiado pelo mundo maior por uma série de situações. Então, tomemos consciência de refletir antes de que a concepção aconteça, se realmente a gente quer buscar a questão espiritual. Lógico que eu estou me referindo ao aborto provocado, né, gente? O aborto espontâneo é uma outra coisa, é uma outra questão, não se aplica nesse caso, tá bom? Bem, essa é uma questão muito profunda, mereceria uma palestra, tem uma série de detalhes, né? Não dá tempo de abordar aqui na pílula, mas de alguma maneira eu espero que possa, pelo menos, inspirá-los a buscar mais aprendizagens a respeito desse assunto, tá bom? Beijo grande e carinhoso, como sempre, no seu coração. E deixa eu te fazer uma pergunta especial. Você está sentindo triste? Quer desabafar? Quer conversar com alguém da nossa equipe? Está com pensamentos suicidas? Deus abençoe que não, né? Mas às vezes está, né? Tá depressiva, depressivo. Gente, faz contato conosco nas Pílulas Fraternas. Nós temos um time de centenas de pessoas ao redor do mundo, todos preparados com amor e com carinho para ouvir você. Todos fazem parte do nosso trabalho, né? Do Instituto Namastê, todos. E nós recebemos, né, as mensagens de vocês no contato inicial que é feito pelas Pílulas Fraternas, que você tem um link, a gente está compartilhando agora, e você também acha esse link no site do Instituto Namastê. Entra direto no site do Instituto Namastê, tem um link das Pílulas Fraternas, e você escolhe por segmentação. Lá tem vários segmentos que você pode optar, de acordo com o seu problema, com a sua dificuldade, entendeu? Às vezes você está com dificuldade em relação à orientação sexual, então tem pessoas que estão prontas para esse assunto, outros têm dificuldade na área do divórcio, tem gente que está passando pelo luto e não sabe o que fazer, né, para lidar com o desencarne de um parente, de um animalzinho. Então entra lá no site, clica, né, no link das Pílulas Fraternas, escolhe a sua área e manda o seu e-mail para a gente com o seu telefone. Um atendente nosso vai entrar em contato com você, tenha certeza, vai entrar com todo carinho e vai te ajudar, com a graça de Deus, a sair dessa dificuldade para você se estruturar cada vez mais, tá bom? A gente chega a atender, gente, só para vocês terem ideia, uma média de 2.000, 3.000 pessoas por mês no mínimo, né? Com esse trabalho lindo e redentor desses nossos voluntários abençoados. Então, abra seu coração, porque a gente está aqui pronto para te escutar. Tá certo? Beijo grande em todos, muita luz e muita paz. E lembre-se, baixa o aplicativo IRM oficial, para você nunca ficar sem receber as pílulas do nosso amado Evangelho. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até breve. Até muito, gente. Muito breve.